Pessoal, vou fazer um primeiro vídeo aqui, talvez possa surgir até outros para ajudar na hora da explicação da matéria. Bom, referente ao artigo científico de vocês, eu vou seguir da seguinte maneira, vou explicar para vocês, para aqueles que tiverem dúvida e tentar sanar isso aí. Primeira coisa que eu quero que vocês façam. Esse trabalho vai ser feito em grupo com até 3 pessoas, tá? Peço e recomendo até que façam em 3 pessoas, tá? Porque isso vai ajudar na hora da montagem do trabalho em si, certo? Primeira coisa que eu quero que vocês façam. Dividir o grupo, já sabe quem são os 3 que vai fazer o trabalho com você, escolha um tema. Eu recomendo pesquisar na internet possíveis temas da redação do Enem, tá? Eu acho que isso ajuda você a exercitar para aquilo que você vai enfrentar daqui a alguns meses. Feito isso, cada membro do grupo vai pesquisar um autor, uma referência bibliográfica referente ao seu tema. O que aqui é diferente dos trabalhos que vocês estão acostumados? Aqui você vai precisar buscar um artigo na internet, ou muitas vezes um livro online, ou uma tese de monografia, algum TCC que esteja disponível na internet, ligado ao seu tema, que seja um arquivo onde você tenha o nome do autor e o ano que esse texto foi publicado. Professor, serve qualquer texto? Agora não serve mais. Então posso pegar lá aquele texto da Wikipédia, lá que tem todo resumido o meu tema? Não. Por quê? Porque aquele texto lá, ele não tem quem escreveu o texto. Não aparece o autor, muito menos quando aquele texto foi publicado, certo? Então não é mais recomendável. É recomendável você buscar um autor que seja especialista da sua área e que ele tenha escrito alguma coisa sobre o seu tema, ok? Feito isso, o que cada membro do grupo vai fazer? Cada membro do grupo vai aí então fazer um fichamento desse texto que você escolheu. Como que eu quero que vocês façam? Olha só. Esse fichamento ele está dividido em 2 partes. Primeira parte, faça uma leitura rápida desse texto, mas digamos assim, senhor, me deparei com uma situação complicada. Eu achei um artigo lá na internet muito bom sobre o meu tema, só que quando eu coloquei ele no Word lá, para não precisar ficar direto na página lá da internet, eu copiei o artigo todo, coloquei no Word, deu mais de 7 folhas, muito grande. O que eu recomendo? Selecione pelo menos 2 laudas, 2 folhas desse texto, que já é suficiente as informações que ele vai trazer para você. Posso ler as 7? Devo até ler, por exemplo, essas 7 páginas? Fica legal. É claro que se o arquivo for muito grande, digamos aí, se o arquivo tiver 200 páginas, 100 páginas, isso é demais para um artigo, tá? Vocês não estão fazendo TCC, nem muito menos fazendo um artigo para revista. Isso é um exercício acadêmico, ok? Bom, escolhi então, já separei as minhas 2 páginas, faço uma leitura rápida, essa é a primeira parte. Fiz uma leitura lá, panorâmica, vi que o texto bate com o meu tema direitinho, ok. Segunda parte, eu vou fazer uma leitura novamente um pouco mais detalhada. O que é esse detalhado? Você vai aí, à medida que você for lendo, tenta selecionar algumas partes do texto que você considera importante e relevante. Acha importante essas partes. Terminei de fazer isso, pega o seu caderno e aí agora você vai copiar essas partes, tá? Vou começar copiando a primeira parte, o primeiro grifo que eu fiz, a primeira parte que eu grifei. Abri aspas, né? Lembra que você precisa abrir aspas, porque essas palavras não são suas, são do autor do texto. Abri aspas, comecei a escrever. Belezinha. Terminei de copiar, fechei aspas. Uma situação que pode ser que aconteça. Se o seu arquivo for um arquivo de PDF,
porque é um livro online ou uma tese online, uma monografia, para economizar tempo, coloque a página dessa parte que você tirou. Por quê? Porque se você precisar, porventura, citar aquela parte, você não precisa voltar mais para o PDF para ver onde é que está a página. Você já marcou a página ali. Senhor, não tem, eu peguei um artigo da internet, não tinha a página. Não tem problema, é só se for necessário. Muito bem, copiei essa primeira parte. O que eu vou fazer em seguida? Você vai fazer um comentário com as suas palavras sobre esse trechinho de cima. Tá? É como se você reescrevesse o parágrafo com as suas palavras. Você copiou a ideia do autor e agora você vai dizer com as suas palavras a ideia que você tem daquele parágrafo. Fiz isso, vou fazendo sucessivamente a mesma coisa até o final da parte que eu separei da minha referência bibliográfica. Certo? Terminei de fazer a minha. O que eu tenho que fazer agora para completar o restante dos vistos? Você vai buscar os outros 2 colegas que vão fazer a mesma coisa e você vai copiar os 2 textos dele. Cada um o seu texto, tá? Então, o que você vai ter no total? O seu tema, o seu fichamento, o seu texto fichado e os outros 2 textos que os seus 2 colegas pesquisaram. Os outros 2 também vão fazer a mesma coisa. Cada um vai ter o tema e o fichamento de 3 autores diferentes no seu caderno. Isso vai fechar os 4 vistos no caderno, tá? Um visto para o tema, bem simples, definiu, ganhou um visto em cima disso. E os outros 2 textos, os outros 2 vistos, um pouquinho mais trabalhosos, porque o segundo você vai ter que fazer o fichamento do seu autor. O terceiro e o quarto serão as cópias do resumo dos seus colegas, certo? Por que eu pedi que faça isso? Porque a hora que vocês sentarem para poder fazer a segunda parte do artigo, que vai ser o que eu vou explicar essa semana que vai começar, você já está necessariamente cada um com as partes e as informações que estarão no artigo. Ok? Isso é a atividade dessa semana que eu vou dar esses vistos. Certinho? Qualquer dúvida, pergunte. E aí é um primeiro vídeo para a gente tentar fazer um sistema de comunicação mais efetivo e um resultado mais efetivo na sala de aula. Um abraço.